espaço aéreo da Bacia Petrolífera de Santos, a sua estrutura, e um projeto do DSEA para as bacias petrolíferas oceânicas do Brasil. É sobre isso que nós vamos conversar. A Bacia Petrolífera de Santos é o que engloba ao que ficou popularmente conhecido como região do pré-sal. Atualmente é onde está a maior produção de petróleo no país. Mas, a bem da verdade, a exploração de petróleo nessa região começou mesmo de fato a ser feita de forma eficaz recentemente. A partir aí de 2014, início de 2015, é que a exploração aí começou a ser mais eficaz. Até então eram poucas plataformas e o tráfego aéreo era muito pequeno. Com essa intensificação da exploração do pré-sal, a Bacia de Santos passou a ter um tráfego aéreo muito grande. Esse tráfego aéreo foi crescendo e ficou realmente intenso. Um detalhe que é uma característica dessa bacia: a média de distância das plataformas em relação ao continente é muito maior do que acontece lá na Bacia de Campos. Tem plataforma nessa região do pré-sal que está próximo de 180 milhas do continente. Então, exigia um tipo de aeronave, exigia voos bem mais longos, aeronaves capazes de enfrentar essa distância para fazer esse tipo de voo de apoio, de transporte de pessoal para as unidades marítimas na bacia petrolífera. Surgiu, então, a necessidade de ser feito uma estrutura, uma forma de disciplinar o tráfego aéreo nessa região, algo como existia lá na Bacia de Campos. O DSEA, então, em meados de 2021, em julho de 2021, para ser mais exato, iniciou a primeira etapa de um projeto que vai se encerrar no final de 2025, que tem como objetivo unificar as duas bacias petrolíferas principais do país, a Bacia de Campos com a Bacia de Santos, fazendo um controle de tráfego aéreo coordenado nessas regiões. Isso vai ser feito em duas etapas. A primeira etapa foi essa, iniciada em julho de 2021. Foi feita uma estrutura para o espaço aéreo da Bacia de Santos, que até então não tinha nada. Foi feito como? Foram feitas rotas, utilizando os princípios da navegação diária, o RNAV e o PBN. Foram feitas rotas de entrada e de saída da região de exploração de petróleo. Foram determinados pontos georreferenciados para marcar as posições de entrada, as posições de saída, bem como orientar a navegação aérea dentro da região, tanto para as aeronaves que estavam indo quanto para as aeronaves que estão voltando. Foi determinado 2 frequências para ser feita a coordenação bilateral entre as aeronaves nessa região. Isso é o que está em vigor hoje. Foi confeccionado uma carta especial de rotas de helicópteros da Bacia de Santos, a REH Bacia de Santos. Essa carta, já feita em cima de rotas que futuramente serão navegadas e utilizadas com os princípios GNSS e controladas através do ADS-B, nos moldes do que acontece na Bacia de Campos. No entanto, hoje ela é só uma REH, uma rota especial para helicópteros. Nessa região, hoje, não tem nenhum serviço de controle de tráfego aéreo. É até uma situação muito sujeira, porque as aeronaves saem das suas bases no continente, normalmente em Cabo Frio, em Maricá ou em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, saem tendo à sua disposição serviço de tráfego aéreo, controle de tráfego aéreo. E vão com isso até os pontos de entrada na região do espaço aéreo da Bacia de Santos. Quando passam a usar a REH da Bacia de Santos, usar as rotas previstas para a operação aérea na Bacia de Santos, a partir daí elas perdem todo e qualquer serviço de controle de tráfego aéreo. A partir daí, as aeronaves passam a falar nas 2 frequências disponibilizadas pelo DSEA, que estão distribuídas de acordo com a área da carta da Bacia de Santos, e ali, nessas frequências, elas fazem a coordenação bilateral. Elas próprias vão conversando e dizendo em qual posição, em qual rota, em qual altitude cada aeronave está, de modo a evitar conflitos de tráfego aéreo. Mas naquela região, da mesma forma que era em tempos atrás, ela não tem nenhum serviço de controle de tráfego aéreo. Quando as aeronaves estão voltando das plataformas, que vão seguir o que está previsto na REH, vão subir para a altitude prevista no retorno das plataformas para o continente, vão pegar a rota que melhor leva para o ponto de saída da região para o continente, e só vão passar a ter serviço de tráfego aéreo, deixar de lado a coordenação bilateral e passar a falar com o controle de tráfego aéreo a partir do ponto em que elas saem do espaço aéreo da bacia. E, a partir daí, entra no espaço aéreo de uma área controlada qualquer. Na Bacia de Santos, existem pontos de entrada e saída próximos de Cabo Frio para as aeronaves que saem de Cabo Frio. Existem pontos
próximos ao litoral na região de Maricá e pontos próximos ao Rio de Janeiro, basicamente para quem sai e retorna para o aeroporto de Jacarepaguá, principalmente, mas pode ser para qualquer um dos aeroportos do Rio. Isso é o que está em vigor hoje. A partir do final de 2024, outras medidas passarão a vigorar. Por exemplo, meios de comunicações vão ser disponibilizados para os órgãos que trabalham no controle de tráfego aéreo dessa região, para que tenha comunicação das aeronaves com o controle de tráfego aéreo, não mais uma coordenação bilateral entre elas, mas com um controlador de tráfego aéreo. Esses meios estão sendo disponibilizados e a previsão é final de 2024 eles passarem a funcionar. Também serão instaladas estações meteorológicas de superfície que funcionarão remotamente em algumas plataformas dessa bacia, do mesmo jeito que temos lá na bacia de Campos. E a partir de 2025, deverá ser instalado também, passará a funcionar o sistema de vigilância ADS-B. E as aeronaves passarão a ser obrigadas a ter instaladas nelas o ADS-B para voar no espaço aéreo dessa bacia, como acontece lá na bacia de Campos. Evidentemente, as aeronaves que trabalham no offshore operam, uma hora estão na bacia de Santos, uma hora estão na bacia de Campos, então praticamente todas elas já têm esse sistema instalado. Então essa fase não deverá ter nada que atrapalhe e que atrase. A previsão é, no final de 2025, esse sistema estar funcionando na bacia de Santos nos mesmos moldes que funciona na bacia de Campos. E a partir daí, o projeto prevê a integração do controle de tráfego aéreo dessas duas bacias, tudo sob responsabilidade do controle de Macaé. O controle de Macaé, então, passará a coordenar e a controlar as aeronaves que circulam no espaço aéreo da bacia petrolífera da nossa região oceânica, tanto na bacia de Santos quanto na bacia de Campos. Meus amigos, essa era a ideia geral e fechando uma conversa que passamos a ter desde o vídeo passado, quando tratamos da bacia, do sistema de vigilância ADS-B na bacia petrolífera de Campos, e agora a situação atual do controle de tráfego aéreo do espaço aéreo da bacia de Santos, bem como mostrando o final do filme, o final do projeto, que já está próximo, no final de 2025, todo esse sistema funcionando, e nós teremos as aeronaves sendo visualizadas e controladas por alguém desde o momento em que decolam de uma plataforma, ou até o momento em que pousam numa plataforma, essa plataforma estando próximo das 200 milhas do litoral. Ok, meus amigos? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.